cidade. Bem, o ASA, como você já colocou, é um movimento que nasce de um momento de indignação da sociedade aracatiense com a maneira como a nossa cidade está sendo conduzida. E o foco do nosso movimento é principalmente ter um foco educativo, ao qual nós queremos despertar na sociedade a ideia de que ela pode transformar essa cidade através do espírito crítico, né? Elegendo pessoas sérias, pessoas comprometidas, que tenham uma reputação ilibada, que tenham compromisso e determinação. Então esse é o foco do nosso movimento. A gente faz as nossas reuniões toda terça-feira. Começou de um modo de vista informal, né? Começamos na praça, né? Começamos na Praça do Relógio, depois fomos ali para a Praça Doutor Leite, né? E aí as nossas reuniões têm sido muito produtivas. E desse desejo, eu espero que frutifique, né, na cabeça das pessoas, que o Aracati, neste ano, nas próximas eleições, que acontecerão em outubro, que o Aracati mude, que as pessoas rompam com esse passado de trocar voto, aliás, com essa realidade que é de comprar voto, de vender voto. Eu acho que direito, que foi conquistado com muito suor e sacrifício ao longo de décadas, né, não pode ser jogado no lixo. É através do voto, é através da consciência do voto, é que nós vamos transformar a nossa cidade de Aracati naquilo que a gente deseja. Doutor Rosângela, a consciência do voto se faz com educação. Um povo sem educação, que eu falo, as pessoas têm que entender, infelizmente estamos numa cultura que nós temos que dizer e às vezes temos até que minuciar, desbulhar o trigo para não ser mal interpretado. Né? Então, a educação, quando se fala, é aquela coisa de você aprender realmente o que é correto para não te prejudicar. Não é porque você tem uma escolaridade, um outro grau de escolaridade, porque você seja formado, não seja formado, não. Muitas pessoas, inclusive, possuem educação no sentido outro da palavra, de atender bem as pessoas, sem nem ter passado por uma cadeira de universidade. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A educação que nós falamos aqui, eu falo com a doutora Rosângela agora, é educação como cidadão. A educação é a cultura. Nós perdemos um pouco dela nos últimos anos. Tá? Até dizem que quer conhecer a cultura de uma cidade, observe para a cultura dos seus gestores primeiro. Porque é através de lá que você sabe se tem saúde, se tem educação, se tem incentivo ao esporte, se tem incentivo à própria cultura, como artes, ao teatro e tudo. E nós não temos nada. Então, essa questão da educação, como é que o grupo vê em relação à adesão? Por exemplo, o Toninho perguntou como fazer para participar, tá? Como adquirir a blusa. E aí eu pergunto, como fazer para ser um membro do ASA aqui no Aracati? Bom dia, Sandro, bom dia, Caio, Maciel e a minha grande amiga em particular, e bem como também colega de profissão, doutora Marina, todos os telespectadores do Bom Dia Cidade, todos aqueles que fazem o Sistema Sinal. Bom, é necessário que se diga, primeiro de tudo, que para se fazer parte desse seleto grupo, prefiro dizer assim, é importante que você seja uma pessoa compromissada com os anseios, com as necessidades de nossa cidade. Que nós tenhamos essa visão prática, não uma visão ilusória, né? Porque todo mundo, tem muita gente que tem a visão ilusória, mas a visão prática do que está acontecendo com a nossa cidade. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, a nossa cidade realmente necessita que haja um movimento, e esse movimento só deve partir de quem? Dos seus munícipes. Né? Munícipes esses que estejam compromissados. Então, além desse compromisso para com a nossa cidade, é importante também que se diga que essa pessoa seja apartidária. Ou seja, nós, claro, nós somos sabedores que nós temos os nossos candidatos, é bem verdade. Nós estamos vivendo agora um ano eleitoral, né? E nós vamos ter tempo suficiente para nós estudarmos os pretensos candidatos, sejam eles a prefeitos, sejam eles a legisladores. Então, quanto a isso não há problema nenhum, mas é bom que se diga que esse seleto grupo, ele não está levantando bandeira de nenhum candidato, não está levantando bandeira tampouco de nenhum partido, porque nós estamos assistindo aqui a nossa cidade fragilizada. Aracati, né, está uma cidade fragilizada no que tange o aspecto política, tá? Tanto é verdade que nós estamos vendo aí os buzuzus, e vocês sabem que boatos muitas vezes são atos, né? De pessoas que têm interesses aqui na nossa cidade que, de certa forma, não têm compromisso nenhum. Verdade. Pessoas estas, inclusive, de um cenário político e que não tem história nenhuma na nossa cidade. E que cai aqui de paraquedas
porque vem agregado com alguns políticos esses que já se apresentaram no decorrer desses anos, que nada fez, nada tem interesse, nada tem compromisso com nossa cidade. Então, isso é um sinal de alerta para nós todos. Muitas vezes deixa um rastro de mancha. Muitas vezes não, deixa. Não é muitas vezes não, deixou já, tá entendendo? Um rastro esse que dificilmente a gente vai ter trabalho para recuperar. Nós vamos ter trabalho para recuperar. Então, esse seleto grupo está aqui para isso. Ou seja, de ficar de alerta, de olhos bem abertos. Tem até um quadro no Fantástico, eu lembro bem, que diz assim, nós estamos de olho, né? Então, nós estaremos com os olhos abertos com aquele terceiro olho, né? Porque todo mundo tem um terceiro olho. Então, algumas pessoas podem até me ver assim, nossa, mas a doutora Rosângela já teve em várias campanhas eleitorais, eu já tenho dito no teu programa, aproveitando o ensejo, voltando a tocar no assunto. Não sou afiliada a partido, tenho um compromisso com os meus clientes, essa que é bem verdade, e tenho um compromisso com aqueles que eu considero, com a avaliação que eu tenho de um pretenso candidato, se ele já foi político, eu vou verificar o que foi que ele fez durante o mandato dele. Se ele realmente é merecedor de meu voto. E se ele não foi, o que ele tem a oferecer, né, na prática, tá entendendo? Então é dessa forma que se chama a educação do voto. Muito bem. Né? Você votar de forma educada. E se né? o teu candidato, um exemplo, se o teu candidato for eleito, aí o teu compromisso continua de fiscalizar o trabalho dele para ver se ele vai atender todas as expectativas. Sandro, olha, o meu compromisso de fiscalizá-lo não vai ser só a ele, vai ser também aos demais, das quais eu não votei. Não, mas aí é mais fácil. Claro, mas aquele que eu voto... Aquele que eu voto, a minha fiscalização fica em dobro. Muito bem. É isso ela dobra, tá entendendo? Ela dobra por quê? Porque eu depositei a minha confiança. Aquela criatura que está lá, como você outro dia falou no programa, eu achei viável quando você disse que os legisladores, os políticos em si, eles são nossos funcionários. Nós não estamos pedindo favor, é a obrigação deles. Entendeu? É a obrigação. Então, assim, eu fiscalizarei aquele que eu votei e que, se porventura for eleito, e fiscalizarei aqueles que eu não votei e que foram eleitos. Está entendendo? Então, é uma fiscalização realmente dobrada naquele que eu votei. E nos demais também, certo? Então, eu vejo assim, que para que você possa fazer parte desse seleto grupo, é importante que você tenha essas duas coisas. Ou seja, compromissado, né, com os interesses da cidade, com as necessidades da mesma. E segundo, que você não levante bandeira de ninguém. Porque nós não vamos aceitar isso. Né? E só complementando o que eu estava dizendo, é que eu já estive em campanhas eleitorais, é bem verdade, mas olha só, eu não tenho compromisso nenhum com esse pessoal, com político. Um político me contrata, fiz o serviço, fui paga pelo serviço, tchau e benção, você não tem nenhum... Trabalho profissional. Profissional. E agora, nessa campanha de 2012, digo a todos, eu já venho dizendo isso, que eu não trabalharei como advogada em campanha eleitoral na cidade de Aracati e tampouco na cidade de Fortim. E também em Capuí. Não tenho interesse nenhum, não me interessam as ofertas, não irei mais trabalhar nessas 3 cidades. Agora, se houver outras cidades, claro, evidentemente, que eu não me furtarei, dependendo da negociação, entendeu, de trabalhar. Agora, essas 3 cidades não. Por quê? Porque esse grupo é para isso. É voltado para isso. Como é que pode? Eu estar participando de um grupo e depois estar trabalhando para um pretenso candidato, uma coligação, um partido. Isso não existe. Que pague, você não acredita isso não existe. Na proposta dele. Isso não existe. Muito bem. Né? Tá certo? Caio, você esteve em Brasília, né, e de lá eu vejo que você trouxe Artemis. Eu ia dizer aqui, eu trouxe eu não sei se é algo para dar sorte, é para simbolizar algo, o que é que significa para você? Bem, eu acho que o nosso grupo ele acredita na justiça, né? E a justiça ela nasce exatamente da participação da sociedade exigindo que as leis sejam cumpridas. E o mais interessante desse pequeno objeto, né, que tem um peso simbólico enorme, né, o símbolo da justiça, do judiciário brasileiro, é que ele foi comprado do seu Manuel na Praça dos Três Poderes. Né? E para mim tem um significado muito grande, porque eu acho que a lei nesse país, infelizmente, ela é descumprida de forma assim, muito habitual. Né? Eu digo sempre que nós somos corruptos no nosso dia a dia. Ontem eu mandei um vídeo para você, não sei se